Bem, hoje existe no Congresso Nacional um projeto de lei de 2015 em que se discute o assunto e o seu relator é amplamente favorável a, não chamaria nem propriamente de regulamentação, mas da legalização do uso das criptomoedas. O grande debate consiste exatamente o que é legalizar. É reconhecer como moeda, e aí teria que submetê-la ao crivo do Conselho Monetário Nacional, então dos agentes reguladores, passando pelo Banco Central, ou legalizá-la só como um instrumento hábil e permitido na legislação brasileira com relação à troca de valores. Essa mesma dúvida é uma dúvida que persiste nos diversos países, né? Tanto que o G20, do qual o Brasil faz parte, iniciou já uma discussão em janeiro de 2018, iniciaram um debate e se estabeleceu no seu próximo encontro, que é novembro de 2018, salvo engano, em Buenos Aires, de retomar o tema para se chegar a algum encaminhamento que tenha essa condição mais de internacionalização. Agora, sendo virtual, o risco dela é maior ou é menor? Depende do risco, né? O risco de queda e alta é muito parecido com o mercado de ações, só que em intervalos de tempo menor. Mas a tecnologia por trás da moeda garante que ela seja 100% segura. Só tem que ficar muito atento em relação aos esquemas de fraude. A falta de um órgão regulamentador não atrapalha a segurança dessa moeda? Não. A falta do órgão regulador não tem influência nenhuma em relação à segurança. A segurança da criptomoeda está 100% garantida pela blockchain, entendeu? O que pode acontecer são pessoas usando a criptomoeda para outros fins. E aí a vantagem do órgão regulador nesse ponto seria para poder fiscalizar esses usos ilícitos das criptomoedas para fins que não sejam de troca e venda e trade. Tem algum risco de descaracterização da moeda? Não. Nós estamos super tranquilos com a regulamentação porque antes de criar a altcoin nós nos preocupamos com isso. Então nós fomos atrás de advogados especializados em criptomoedas para dar para a gente o apoio total de como proceder e de como fazer e o que esperar de uma possível regulamentação. Lembrando que a regulamentação não quer dizer abolição, não quer dizer que vai proibir, é uma regulamentação de fato para ter padrões para isso. Porque hoje uma briga que a gente tem, todas as exchanges têm, é com os bancos. A gente fica num impasse com os bancos pelo fato de não ter essa regulamentação. Então a gente não tem um processo de fato definido para as pessoas que investem em criptomoedas no sistema bancário. Então isso é um problema que as exchanges têm no mercado atual. Então ainda não se existe uma segurança do melhor caminho e como o mercado da criptomoeda, que sustenta como uma das suas vantagens, que é um mercado que não depende de governos, não depende de regulamentação, né, e por isso de origem difícil de ser identificada. Então essa é a grande dúvida e o que tem dividido os países. E o anonimato dessas transações é uma questão apontada por muitos economistas, por alguns advogados. Realmente são transações feitas com muito anonimato? A plataforma de vocês é diferente? Vocês enxergaram nisso um problema de mercado e resolveram investir? Como é que é? Olha, o Bitcoin tem várias e várias outras criptomoedas com uma essência de anonimato muito maior do que o Bitcoin. O Bitcoin é anonimato pelo fato de se tratar de transações entre chaves privadas, chaves públicas, ou seja, não correspondem a uma pessoa. Mas é muito fácil de ser rastreado. Você sabe aonde o dinheiro está indo, você sabe para quem está indo. Então nós temos uma auditoria por qualquer pessoa na blockchain do Bitcoin. Isso é algo muito interessante que você não cabe auditoria apenas às pessoas exclusivas. Se você quiser auditar uma transação na rede do blockchain, você consegue ir lá e auditar na Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin não tem muito aquela pegada de ser uma moeda anônima. Temos várias outras, um exemplo é a Monero, é uma moeda super anônima, você não consegue identificar as transações na rede, e esse é um exemplo de moeda anônima. Já o Bitcoin, ele tem uma característica mais de ser anônima pelo fato de ser uma blockchain e ser transações com endereços privados, endereços públicos, coisa que você não consegue enxergar quem é a pessoa por trás disso, mas você consegue rastrear toda e qualquer transação da rede. Como que eu vou controlar o fluxo do capital de um brasileiro no exterior, quais são as contas que possuem, o dos americanos, vice-versa. Então se chegou a vários acordos internacionais nestes últimos anos
justamente para troca de informações financeiras com as moedas de cada um dos países, exatamente para evitar crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, tráficos de arma, droga ou qualquer outro tipo de ilícito, financiamento de guerras. E a grande preocupação em alguns países com a criptomoeda é justamente essa. A questão é identificar onde está o lastro e quem é o dono. Eu acho que talvez a regulação tenha que ser feita via mercado financeiro como ativo financeiro. A regulamentação para ser como moeda, essa aí ainda vai demorar bastante mundo afora, porque os reguladores, que são os bancos centrais, eles defendem, são os guardiões da moeda local e não de uma segunda moeda. Normalmente não existe duas moedas oficiais em um país. Pode ter transações em outras moedas, mas não oficialmente reconhecida pelo regulador, que são os bancos centrais. Então eu acho que neste sentido nós estamos longe de falar que vamos regular isso como uma moeda para transação no mundo real. Esse anonimato, em maior ou menor escala, ele pode afetar a segurança da economia? Em que sentido que eu te pergunto? No sentido até de evitar que pessoas, ou permitir que pessoas façam transações ilegais, lavagem de dinheiro. Na verdade é um pouco complexo isso, porque a lavagem de dinheiro hoje a gente tem ela podendo ser feita de diversas maneiras, e criptomoedas é só mais uma dessas. E a troca dessa moeda envolve uma casa ou uma corretora, uma casa de câmbio, uma exchange, para você fazer essa troca de moedas. Então, cabe a essas exchanges, corretoras, fazerem o trabalho para que as pessoas não façam essa lavagem de dinheiro. Por isso que a Alcoin nós temos uma política de compliance, realmente para lavagem de dinheiro. Então, a gente tem séries de regrinhas que a gente segue, porque esse trabalho de lavagem de dinheiro não é pela pessoa, mas sim pela exchange. É igual um banco. Se você quer lavar dinheiro num banco, ele vai te complicar todo o processo. A exchange é a mesma coisa. E é por acreditar na expansão das criptomoedas que alguns empreendedores do setor apostam não só na estabilização deste ativo no Brasil, como investem também no mercado estrangeiro. Hoje a empresa, a sede de vocês está aqui em Belo Horizonte, né? Ela funciona aqui em Belo Horizonte, mas tem uma perspectiva de uma filial nos Estados Unidos. Exatamente, tanto que hoje nós já temos a licença de Maryland. Para você operar nos Estados Unidos você precisa de licença em todos os estados, nós já temos uma. Queremos chegar nos Estados Unidos aproximadamente no início do ano que vem, então a gente está trabalhando muito para isso, porque tem vários processos para serem feitos, mas a previsão é essa. Mas, por exemplo, vocês têm uma sede aqui e uma filial nos Estados Unidos. Exatamente. Se há uma regulamentação aqui e uma diferente lá, isso não atrapalha vocês? Não, porque são empresas diferentes. Nós temos os nossos termos de uso, a maneira que utilizamos a plataforma no Brasil são totalmente focados para o Brasil. Para os Estados Unidos é outra história. Ou seja, nós trabalhamos de acordo com as regras que a gente está no local. Cada estado ou cada país que a gente está, a gente se adapta às regras locais, às regras do estado, às regras da federação. Então a gente vai se reajustando de acordo com as regras de cada local. Tem algum outro gargalo que você enxergue como um possível caminho empreendedor para quem quer entrar nessa área? Olha, para a área de criptomoedas, a gente ainda tem tem espaço ainda para concorrência em relação ao mercado de varejo normal, na parte de instruir o varejo e a parte de serviço a utilizar a criptomoeda. E tem também na área de blockchain. A área de blockchain está completamente inexplorada no Brasil. A gente tem pouquíssimos projetos aqui e é uma área completamente nova, entendeu, para o mercado. Na sua opinião, a criptomoeda é a moeda do futuro? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ela abrange muita gente que é excluída do mercado financeiro, né? Muitas pessoas ao redor do mundo não têm acesso a cartões de crédito, a contas bancárias, principalmente parte da Ásia, África. É um número muito grande. A gente estima hoje que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso a um cartão de crédito ou uma conta bancária. E essas pessoas ficam excluídas do mercado de consumo. Elas não podem comprar pela internet, não podem vender, às vezes porque não conseguem receber. E o Bitcoin preenche não só essa lacuna de permitir que qualquer pessoa no mundo possa pegar um dinheiro em papel
ir numa casa de câmbio, trocar para uma moeda virtual e fazer transações no mundo inteiro, como as pessoas que já estão no mercado, inseridas no mercado. E qual que é o cuidado fundamental para esse tipo de transação? Olha, eu diria que hoje é comprar moedas em casas de câmbio oficiais, casas de câmbio que são certificadas, que possuem um certificado de segurança no site, você utilizar um computador livre de vírus, evitar comprar na mão de pessoas desconhecidas. Então, algumas tecnologias surgiram e não foram adaptadas pelas pessoas e sumiram. Outras tecnologias surgem e são muito aceitas e imediatamente o desenvolvimento explode nesse tipo de avanço. Então, é inevitável que a tecnologia venha e que ela vai ser aprovada pela sociedade. Ou seja, à medida que as pessoas vão usando, aceitaram, os reguladores, as instituições, elas têm que regulamentar esse tipo de coisa. Então, é óbvio que nós teremos avanços tecnológicos, novas propostas de criptomoedas que resolvam alguns problemas que até então não estão resolvendo e a partir daí isso vai avançar ao mundo. Bem, eu diria que é um mercado inevitável de existir. Não adianta combater, igual posicionamentos de China e Coreia do Sul pretendiam proibir a circulação da criptomoeda. Ela é uma realidade digital. Essa realidade digital já existe em diversas outras operações, ela apenas vem até no modelo atual da quarta revolução industrial aplicada ao mercado financeiro. E seria mais prudente a sua regulamentação exatamente para amparar o nível de risco que se tem aqueles que utilizam. Para nós da Alcoin, isso é de fato um resultado inevitável que a adoção de criptomoedas vai vir em massa ainda. Porque, igual eu te falei, se você pegar e olhar pelo ponto tecnológico, pelo ponto de informação e tudo mais, toda essa história, a criptomoeda ela traz tudo muito mais conciso do que a maneira tradicional. Quando eu falo tudo mais conciso, eu estou falando de informações, de gerenciar informações, de informações serem seguras, de informações serem transacionadas de uma maneira simples e rápida. Então, isso para a humanidade é mais que essencial. A gente está obsoleto da maneira que o sistema funciona hoje. Então, é uma questão de tempo para a blockchain ser adotada em todos os nichos de mercado.